E hoje, sobre o que nós vamos falar? Não podia ser diferente sobre a Copa do Mundo. Como é bacana acompanhar a Copa do Mundo acontecendo all over the world, o mundo inteiro parando para assistir aos jogos. E aqui que é o ponto em questão, enquanto muitos que chegam com selo e rótulo de ultra qualidade, outros desconhecidos viram heróis. Mas antes, vamos chamar a vinheta com a Dona Encrenca, porque sem vinheta não tem vídeo. Então bora pra vinheta, Dona Encrenca! No vídeo de hoje, nós vamos falar que o futebol precisa de mais vozinhas e menos Rafinhas. Esse personagem ilustre que ontem o mundo conheceu no jogo entre a toda poderosa seleção espanhola contra a modesta, humilde, desconhecida seleção de Cabo Verde. Mas antes, vamos tocar aquela corneta. Então, bora pra corneta, Dona Encrenca, vamos lá, ó! É, corneta tocada, então agora nós vamos comentar, resenhar sobre esse personagem que a Copa do Mundo, somente o futebol, consegue transformar. Um goleiro desconhecido, com idade avançada e que, se fosse perguntar para algum cronista esportivo, algum comentarista especialista do mundo do futebol, jornalista, ex-jogador, talvez, raríssimas exceções, alguém iria falar do Vozinha. O Vozinha, goleiro da seleção de Cabo Verde, ontem fechou o gol contra toda a poderosa seleção espanhola de Cucureia, Yamal, entre outros craques aí já consagrados. E é nesse ponto que o futebol é insuperável. Quem diria que antes do apito inicial do árbitro, a seleção de Cabo Verde conseguiria empatar com uma das favoritas à conquista dessa Copa do Mundo. Mas foi a bola rolar que as coisas mudaram, se transformaram. A seleção de Cabo Verde não se intimidou, sabendo das suas limitações, fez um jogo para segurar a seleção espanhola e conseguir um heróico empate. E nesse quesito surge aí um personagem, surge um herói, surge o Vozinha, um goleiro com mais de 40 anos de idade, que antes de começar a partida tinha lá seus 40 mil seguidores, mas foi terminar o jogo e as grandes defesas que ele fez, e ele ter sido eleito o Man of the Match, que automaticamente a sua rede explodiu. E para o Cabo Verde ser um país de língua portuguesa, automaticamente caiu na graça dos brasileiros e viralizou. E é por isso que o futebol é fantástico. O Vozinha, que antes da partida tinha 40 mil seguidores em suas redes sociais, ao término do jogo já batia a casa do 1,3 milhões de seguidores e agora, em números aferidos, já ultrapassa os 8 milhões e 800 mil seguidores. O Vozinha, que até então já era um ídolo nacional, virou um herói internacional, segurou a toda poderosa Espanha. Veja aí a comoção que aconteceu nas ruas de Cabo Verde quando o árbitro encerrou a partida.
Tá aí um dos vídeos que está circulando na internet com a emoção dos torcedores de Cabo Verde ao ver os seus atletas, os seus representantes conquistando um empate épico, heróico e com as defesas incríveis desse goleiro que até então ninguém conhecia ou poucos conheciam a sua história e poucos o conheciam como jogador de futebol. Incrível! E não para por aí. Olha o Mário Marra, um experiente repórter da ESPN, se emocionando ao falar desse jogo de Cabo Verde. Veja o que ele falou. Trabalho, feito louco, não almocei, não comi nada até agora. A gente trabalha, mas a gente também está realizando sonhos de uma criança que um dia teve, vendo a Copa de 78, que foi a minha primeira, eu sou de 70, vendo o Brasil e a Argentina e o Leão no gol, fazendo uma defesa, e encarando um jogador da Argentina, e vendo a Copa de 82, o Arzu, de Honduras, jogando contra a seleção da Espanha, em abertura de Copa do Mundo, e fechando o gol. E eu me lembro daquele menino. E o futebol tem muita coisa chata, muita coisa que você não quer, que você pensa assim, não, vou desistir disso, não quero mais, não quero ter contato com essa notícia, tem muita coisa que nos envergonha. Mas o futebol tem esses momentos, cara. Assim, um país pequeno, sofrido, que entra para um jogo desse, sabendo que vai apanhar de muito, mas um país que, assim, tentou jogar bola, taticamente, tinha uma boa partida, e depois que acaba, tem a oportunidade das crianças, né, como um dia eu fui, das crianças estarem com o pai, com o avô, buscando a história do Vozinha, esse é o futebol, sabe, assim, coisa de cartola, coisa de hate, de rede social, de violência, isso eu não gosto, cara, isso realmente me afasta, talvez até por isso eu tenha parado de postar coisas de futebol brasileiro, porque isso me entristece, não me faz bem, mas isso aí é o futebol que conectou com aquela criança. Um goleiro que tem o apelido Vozinha por ter sido criado pela avó, é uma história humana. É difícil, mas é muito bonito poder presenciar. Eu não vou pedir desculpa por estar chorando. Não, mas porque, é emoção assim, genuína. Isso é verdadeiro. Eu lembro daquela criança apaixonada, se apaixonando por futebol, sabe? E de certa forma, assim, o futebol, ele é nosso pai, nossa mãe, assim. Quando a gente tá, às vezes, com um problema em casa, quando criança, quando adolescente, tudo, a gente é uma pessoa diferente quando está jogando futebol, a gente é mais feliz quando está jogando futebol. E eu passei por isso. E a criança que via futebol passava por isso. E eu acho que hoje o Vozinha vai despertar em muitas crianças no Brasil, até porque fala português, essa coisa, sabe, assim, de algo diferente que é o futebol. Depois dessa fala do repórter Mário Marra, é impossível não se emocionar. E é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Não é atacar ninguém, desmerecer o futebol de ninguém, mas o que a gente está falando aqui é algo que falta hoje na nossa seleção brasileira. Essa conexão que se perdeu ao longo do tempo. Essa conexão com o seu torcedor, que está carente de ídolos, está carente de exemplos. Um goleiro meramente desconhecido, que hoje cai nas graças, não somente do seu torcedor, mas de torcedores do mundo inteiro. Por quê? Pela simplicidade, por passar verdade, por ser um goleiro que você vê nas suas entrevistas, que ele está ali sem querer bancar nenhum personagem, sem querer ser aquilo que ele não é. Está na cara dele. E ele não está ali por interesses de A, B ou C. Ele só está ali representando o seu país e tentando fazer o seu melhor. E claro, com esse coração grato que ele demonstrou pelos seus avós, que, segundo as palavras dele mesmo, do Vozinha, são os responsáveis por ele estar ali na Copa, embora os seus avós já não estão mais entre nós. Mas o Vozinha dá uma aula do que é o verdadeiro futebol, o genuíno futebol, o futebol que conecta o torcedor com o seu país, com a sua seleção. O Vozinha ontem deu aula, entregando o seu melhor dentro de campo, dando tudo de si pelo seu país.
E aí eu pergunto para vocês, o que está faltando no futebol brasileiro? O que falta para conectar o torcedor brasileiro com a sua seleção? Faltam vozinhas no futebol brasileiro e sobram Rafinhas. E aqui, como eu já disse e repito, não é questão de técnica, é questão de postura, é questão de perfil. Então a gente precisa entender essa conexão, o genuíno, o verdadeiro, o intrínseco, para que a gente possa resgatar o futebol brasileiro. Se não tem identidade, não adianta. É frágil, não tem conexão. Falta aquilo que o nosso futebol mais tinha, a irreverência. Falta a personalidade. Falta chamar a responsabilidade para si. E talvez aí também se explica porque o Endrick incomoda tanta gente. Menos Rafinhas e mais vozinhas no futebol brasileiro. E aqui não é um ataque não ao jogador, mesmo porque a gente viu como reagiu a sua namorada com alguns torcedores que criticaram o futebol do Rafinha no último jogo. E a gente não pode fazer nada. São esse tipo de posturas que não aceita crítica, que não aceita muitas vezes a verdade que está diante dos nossos olhos, que mais atrapalha do que ajuda o futebol brasileiro e que mais distancia a nossa seleção do nosso torcedor. E aí, gostou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero responder e faço questão de saber a sua opinião. Além disso, deixe aquele likeão, hype o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e também, se você puder, se inscreva no nosso canal caso você ainda não é inscrito. E se você gosta e curte muito o nosso trabalho, torne-se membro do Verde que nos une. Então, até o próximo vídeo. Valeu!